Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quantos já sentiram a presença de Jesus aqui? Glória a Deus. Como é bom sentir a presença do Senhor, né? Eu quero, nessa noite, ler um texto juntamente com os irmãos, que está no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Vamos ler aqui o verso de número 8. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao nosso pastor por ter nos dado esse espaço de ministrar aqui essa noite. Quero também cumprimentar meu amigo e professor presbítero Wagner pelo brilhante ensinamento que nos trouxe nos últimos 2 domingos. E eu creio que Deus continuará falando conosco ainda mais. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, verso de número 8, que diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Vamos ler todos juntos? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Para ficar ainda mais bonito, mais uma vez, 1, 2, 3. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra? Meus irmãos, na Bíblia há cerca de 40 parábolas contadas por Jesus. Dentre elas, 16 tratam a respeito de como lidar com dinheiro, riquezas ou posses. Estima-se que há mais de 2.350 versículos na Bíblia sobre dinheiro e posses. Há cerca de 50 versículos sobre oração. Menos de 500 sobre fé. Vemos assim que a Bíblia apresenta muitos ensinos sobre dinheiro. O que isso nos sugere é que o tema é importante e merece a nossa atenção. Tem muitas pessoas que acham que falar sobre dinheiro, finanças, posses, riquezas dentro da igreja é algo errado. Tem muitas pessoas que se escandalizam, acham que é pecado quando se ouve uma palavra, uma mensagem sobre prosperidade, sobre bênção financeira. E se nós que estudamos a Bíblia, se nós analisarmos, quem mais falou sobre esse tema na Bíblia foi o Senhor Jesus. Ninguém mais falou sobre dinheiro, riqueza, posses, propriedades, bens materiais na Bíblia do que Jesus. Para que fique como título de conhecimento aos irmãos, a segunda maior causa de separação de casais são os problemas financeiros. Casais com dívidas passam menos tempo juntos, brigam mais e são menos felizes, segundo uma pesquisa. Só que, o que a Bíblia diz? O dinheiro é uma bênção ou é uma maldição? Tem muitas pessoas que acham que é maldição, tem outros que acham que é bênção, mas o que é que a Bíblia diz? O dinheiro é uma bênção ou é uma maldição? Ora, o dinheiro é algo inanimado, não tem vida própria, não faz nada sozinho. Ele é como se fosse uma ferramenta que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Assim como uma faca que pode ser usada para fazer um jantar, mas também pode ser usada para praticar um crime. A faca, assim como o dinheiro, não possui bondade ou maldade em si própria. Ela é apenas um instrumento que pode ser usado para o mal ou para o bem. Então o dinheiro, ele é um papel, irmão.
O dinheiro, se eu souber utilizar ele, ele vai ser uma bênção na minha vida e na vida de outras pessoas que eu abençoar. Mas se eu não souber usar o dinheiro, ele se torna uma maldição na minha vida. E através disso, não só eu, como toda a minha família pode sofrer. Então o dinheiro vai ser uma bênção na sua vida quando você, com sabedoria, de acordo com a palavra, souber utilizar ele. Amém, irmãos? Quem estão me entendendo, digam amém. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos: é pecado ter bastante dinheiro ou ser rico? Não, não é pecado. Se nós formos para a Bíblia, o patriarca Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 13, a Bíblia diz que quando ele retorna do Egito, ele volta muito rico em ouro, em prata, muitos camelos, muitas vacas. Não só ele, como seu sobrinho Ló, que estava acompanhando ele, também se torna uma pessoa rica. E a riqueza de Abraão é tão grande, ele tinha tanto gado que não tinha pasto, para tanto gado que tinha de Abraão e de Ló, ao ponto que houve uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Não tinha pasto, tinha muito gado e pouco pasto. Aí Abraão chegou para Ló e disse: olha, irmãos somos, por que iremos brigar? Não está toda a terra diante de nós? Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Agora, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E assim eles se separaram. Se a gente for para Gênesis capítulo de número 26, nós vamos encontrar um outro patriarca, que é Isaac. Isaac prosperou numa terra que não era sua pátria. Diz a Bíblia que Isaac foi até a terra dos filisteus, na cidade de Gerar, e lá ele se tornou um homem muito grande, muito poderoso, muito próspero, muitas pessoas trabalhando para ele, ao ponto dos filisteus invejar ele, ao ponto dos filisteus ter inveja de Isaac. Se nós formos para o livro de Jó, nós vamos ver que Jó, ele foi o homem mais poderoso do Oriente nos seus tempos. Ninguém era mais rico e poderoso do que Jó. Se nós formos caminhando pela história bíblica, no segundo livro dos Crônicas, capítulo de número 9, verso de número 22, a Bíblia diz assim sobre Salomão: assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Então ter dinheiro, irmão, não é pecado não. Tem gente que acha que ter dinheiro é maldição. Depois do culto eu vou passar o meu Pix para você, você manda essa maldição para mim que eu tomo posse dela. Amém? O dinheiro, ele se torna uma maldição, primeiro, quando a avareza entra no coração do homem. E o que é avareza, pastor Maico? É a qualidade ou característica de que tem apego excessivo ao dinheiro. Ou seja, o dinheiro se torna um Deus para essa pessoa. Aí se torna uma maldição, aí se torna um pecado. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 6, o verso de número 9, o verso de número 10, ele diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição. Olha só, perdição é ruína. Olha o verso 10: porque o amor do dinheiro, diga comigo, amor, não, mais forte, amor, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores.
Então observe, irmãos, que o dinheiro não é a raiz de todo mal, como muitos ensinam por aí. Tem muitas pessoas que falam: não, eu não quero dinheiro não, o dinheiro é uma maldição. O dinheiro, ele é o início de todo mal. Não é verdade. Não é isso que o texto, que a Bíblia ensina. A pessoa esquece da palavra amor. Quando eu coloco o dinheiro acima de Deus na minha vida, quando eu amo o dinheiro mais do que eu amo a Deus, a minha família, aí ele se torna um pecado. Aí ele se torna algo amaldiçoado na minha vida. Livro de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 19 a seguir, diz assim o texto: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando que o dinheiro se torna uma maldição na minha vida? Quando eu confio mais nele do que em Deus. Tem muitas pessoas que é muito rica, tem muito dinheiro. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre aquele apresentador esportivo Milton Neves. Os irmãos que gostam de futebol sabem de quem eu estou falando. E ele estava falando sobre as suas riquezas, as suas fazendas, e ele disse: olha, eu tenho tanto dinheiro hoje, tanto dinheiro, que eu já perdi as contas. Mas com tanto dinheiro que eu tenho, eu estou depressivo, porque minha esposa faleceu. Então tem gente que tem tanto dinheiro, irmãos, mas tanto dinheiro, que muitas das vezes ele confia mais na sua riqueza do que em Deus. Quando ele tem uma causa na justiça, ele confia mais no dinheiro dele, que ele pode pagar o melhor advogado do Brasil, ou quem sabe até mesmo do mundo, para julgar a causa dele, do que confiar em Deus. Quando ele está enfermo, ele confia mais no seu dinheiro, porque ele pode fazer o melhor tratamento, ele pode se internar no melhor hospital do Brasil, do que confiar em Deus. Por isso que Jesus disse: dificilmente entrarão no céu quem tem riqueza. Não que ter riqueza, ter dinheiro seja pecado, mas é porque a pessoa confia mais nos seus bens materiais, na sua fortuna, no seu dinheiro, do que em Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 31, verso 1, diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Senhor Santo de Israel, e não buscam o Senhor. A pessoa pode ter muito dinheiro, irmão, mas tem coisa que o dinheiro não compra, tem coisa que só Jesus dá. Tem coisa que, por mais que a pessoa seja abastada, tenha dinheiro, tenha uma conta bancária gorda, a pessoa tem casas em vários lugares, mora no melhor condomínio de luxo da cidade, tem um carro importado para andar, tem tudo aquilo de mais luxuoso que essa vida pode oferecer, mas se ela não tiver Jesus, ela não tem nada. Quando que o dinheiro se torna uma maldição na minha vida? Quando ele toma o lugar de Deus no meu coração. No livro de Lucas, capítulo de número 18, a Bíblia vai falar sobre a história de um jovem. Um jovem que chegou para Jesus um dia e disse: mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Aí Jesus olhou para aquele moço e disse: olha, basta você guardar e seguir e praticar os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, honra seu pai e sua mãe, e assim por diante. Aí aquele jovem olhou para Jesus e disse: se for só isso é fácil,
porque desde menino, desde guri, desde muito cedo eu guardo os mandamentos. Aí Jesus, irmãos, que olha o interior, o coração do homem, aquilo que está lá no profundo, Jesus olhou para o coração daquele moço e disse: ainda te falta uma coisa. Aí Jesus disse para ele: pega toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio, todo o seu dinheiro, vende, reparte com os pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Sabe qual foi a resposta daquele jovem? Sabe o que ele fez? Ele virou as costas para Jesus e foi embora, porque era muito rico. Ele não queria largar a sua fortuna, não queria deixar o seu dinheiro de lado. Ele até queria seguir a Jesus, mas não queria abrir mão do seu dinheiro. Mateus capítulo de número 6, verso 24, Jesus no Sermão do Monte, ele diz: não podemos servir a dois senhores, ou nós iremos amar um e odiar o outro, ou iremos nos dedicar a um, iremos desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon significa riqueza, dinheiro. Tem pessoas que faz do seu dinheiro o seu senhor, o seu Deus, o Deus da sua vida. A pessoa, ela faz uma inversão de valores na vida dela. Aquele texto que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, passa a ficar em segundo plano. Em primeiro plano a pessoa coloca o dinheiro, a sua riqueza, e isso se torna uma maldição. Amém, irmãos? Inclusive tem um movimento hoje conhecido como a teologia da prosperidade. É um movimento que ensina que ser pobre é uma maldição, e que todo cristão tem que ser rico materialmente. Se a pessoa não for rica, ela está em pecado, ela está debaixo de maldição. Só que nós aprendemos que a verdadeira riqueza não consiste em bens materiais. Lá em Salmos capítulo de número 73, nós vemos a história de Asaf. A epígrafe, que é o tema desse capítulo, diz assim: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus. Asaf, ele era um servo de Deus, ele era um crente, e quando ele olhava para o vizinho e via o vizinho de roupa nova, ele olhava para o vizinho e via o vizinho com um carro novo, uma casa bonita para morar, e ele na pior ele dizia: não é possível, Deus é injusto. Como que o ímpio, aquele que é um descrente, que não serve a Deus, prospera e eu não? O texto diz assim: quanto a mim, Asaf dizendo, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Ele se achou injustiçado. Como que eu venho para a igreja, para o culto, todos os dias, leio a Bíblia, tenho uma vida de renúncia, e eu estou na pior do que o meu vizinho, que tem uma vida promíscua, uma vida totalmente longe do Evangelho, prosperando. Mas aí, verso de número 17: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Quando ele entrou na presença de Deus, Deus mostrou para ele que a verdadeira riqueza não é prata, não é ouro, não é bens materiais, não é carro luxuoso, não é mansão, não é casa na praia. A verdadeira riqueza, a maior riqueza que a igreja pode ter, chama-se salvação eterna, é a coroa eterna. Aleluia! E se você tem essa riqueza aqui nessa noite, levante a sua mão se você pode e adore ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! E eu vou citar aqui para os irmãos algumas práticas
que abrem portas para a maldição financeira na vida de uma pessoa. Primeiro, ganância, ambição, cobiça, desejo intenso e moderado por bens e riquezas. Existem pessoas, irmãos, dispostas a qualquer coisa para alcançar riqueza. Tem gente que, se for preciso, ele mata o pai, mata a mãe, ele rouba, ele mente, ele faz de tudo para alcançar dinheiro. Tem pessoas que se submetem a recebimento de dinheiro ilícito, como propina, roubo, suborno e coisas semelhantes. Aprenda algo aqui nessa noite: dinheiro abençoado é aquele que vem do trabalho honesto. O próprio Deus disse para Adão, lá em Gênesis capítulo 3, verso 19: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quer que Deus prospere na sua vida, meu irmão? Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa decente, e tudo aquilo que você colocar as suas mãos, Deus vai prosperar, Deus vai abrir porta, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer transbordar. Aleluia! Inveja é um outro sentimento que gera e traz maldição para a vida de uma pessoa. Olha isso aqui: declaração de pobreza. Isso aqui é profundo demais. Para conseguirem benefícios do governo ou algo parecido, algumas pessoas se declaram e assinam que são reconhecidamente pobres. Tem gente que vai lá fazer um exame no INSS, né? E fala que está travado da coluna, é enfermo, está inválido. Tem outros que falam que mora numa masmorra, não tem o que comer, só para ter um benefício do governo, Bolsa Família, coisa do tipo. Irmãos, o crente, para prosperar, não precisa disso aí. A Bíblia diz lá na carta de Paulo, capítulo de número 3, verso 10, que há poder nas palavras que saem da nossa boca. Se você com a sua boca declarar que você é um miserável, é um pobre, que você é um Zé Ninguém, você não vai ter nada na sua vida. Mas seja como um profeta aqui nessa noite, abre a sua boca não para amaldiçoar, mas para profetizar. Diga com fé: o ano de 2024 foi um ano para ser esquecido, foi um ano que eu só regredi, só andei para trás, mas o ano de 2025 vai ser um ano, aleluia, de multiplicação, um ano onde eu irei colher frutos, onde eu irei avançar, progredir. Quantos tomam posse dessa palavra, levante as suas mãos e adore ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Calotes. Não pagar dívidas é talvez uma das formas mais populares de o inimigo agir na vida de uma pessoa. Compram indiscriminadamente e depois se negam a cumprir o seu dever de pagar. Assumem uma maldição enquanto não saudarem o débito. Tem gente que compra por impulso, irmão. Eu tenho comércio na cidade, e é muito triste dizer, mas tem muitas pessoas, até mesmo pastores, que se dizem cristãos, servos de Deus, que compram e não pagam, e depois quando te vê na rua, ele corta caminho, ele passa para o outro lado da calçada. Às vezes a pessoa era até o seu amigo, era melhor não ter vendido, porque você perdeu o dinheiro e perdeu o amigo. É verdade. Tem muita gente que fala que a Bíblia é um livro que precisa ser atualizado, precisa de um upgrade, de uma atualização. Só que a Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 autores há milhares de anos atrás. E a Bíblia é um livro extremamente atual. Ela tem resposta e orientação para todas as áreas da vida do homem. No livro de Lucas, por exemplo, no capítulo de número 14,
No verso de número 28 a seguir, a Bíblia nos orienta como a gente deve agir com as nossas finanças. O texto diz assim, Lucas capítulo 14, a partir do verso 28: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Irmão, quando você for comprar um carro, uma moto, uma casa, uma bicicleta, um celular, um tablet como eu estou usando aqui, seja o que for, antes de você comprar, se assente, pegue uma calculadora e veja se você tem condições de assumir aquela dívida que você está fazendo. Veja se você tem como arcar, se o seu salário é suficiente para cobrir os seus gastos. Existem gastos que são fixos e são aqueles que são variáveis. Pastor Michael, o que é gasto ou o que é custo fixo? É aquilo que todo mês você sabe que você tem aquela conta. Vou dar um exemplo aqui. Quem mora de aluguel aqui? Ó, que benção, a maioria tem casa própria. Pensa, né? Mas alguns moram de aluguel. Você sabe que todo mês você tem o quê? Aquela conta para pagar. Ah, eu tenho um plano de saúde. Todo mês você tem aquela conta para pagar, é um custo fixo. Ah, eu tenho a escola dos meus filhos, é um custo fixo. Eu tenho a energia, eu tenho a água, eu tenho supermercado, é custo fixo. Só que nós temos também os custos variáveis, que muitas das vezes é imprevisível. É o carro que quebra, é a geladeira que queima, é o celular que cai na água, é o emprego que você pode perder. Não é verdade? E muitas das vezes o problema, esse custo invariável, ele chega sem ser avisado, sem avisar. Ele não manda uma mensagem no WhatsApp dizendo: ó, se prepara aí que eu estou chegando. Ele não manda um e-mail, ele não manda um carteiro chegar lá na sua casa com a carta dizendo: ó, rapaz, se organiza aí porque está chegando uma prova financeira aí. Quando você menos imagina, irmão, ó, bate na porta da sua casa. Você dorme bem e acorda mal, doente. Vai no médico, o médico dá uma receita lá com 10 remédios. Metade do seu salário fica na farmácia. Acontece, irmão. O crente fica doente também. Então isso é custo invariável, que pode acontecer um mês, pode não acontecer. Por isso nós precisamos o quê? Ter planejamento, ter uma reserva. Se possível, poupe uma parte do seu salário para uma situação emergencial como essa. Uma outra coisa que nos impede de sermos abençoados, que impede de nós prosperarmos, é nós não dizimarmos e não sermos ofertantes na casa de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, é uma palavra muito dura, mas você aí onde você está sentado, faça uma reflexão você mesmo. Tem gente, irmãos, que vem o ano todo na igreja, pastor, não traz sequer uma oferta. 365 dias do ano, Deus abençoa a pessoa, Deus dá o alimento para ela todos os dias, livra ela de acidente, abençoa ela em todas as áreas. Ela não traz sequer uma oferta na casa de Deus. Assim como a nossa irmã disse, eu também aprendi a ser dizimista. Eu nunca sequer deixei um mês de dar o dízimo. Faça sol, faça chuva, na crise ou na bonança, nunca deixei de dar o dízimo. Tem hora que passa o aperto? Claro que eu passo. Tem hora que passa dificuldade? Passa. Tem hora que as portas se fecham de um jeito, meu irmão, que o negócio fica arrochado, que eu falo: meu Deus, e agora? Aí da onde eu menos imagino, Deus vem com a providência. Deus abre a porta, Deus escancara. O salmista Davi disse assim: fui moço
e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ei, deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite, aleluia. Se você ainda crê em profecia, eu estou aqui na condição de profeta. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Enquanto você, meu irmão e minha irmã, ainda for fiel com o Senhor, Deus não vai deixar faltar o pão sobre a sua mesa, a farinha não vai faltar da panela, nem o azeite vai faltar da botija. Assim diz o Senhor. Levante a sua mão, se você pode, e adore ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Mas deixa eu te contar um testemunho aqui. Vamos aprender. Conta-se uma história de um certo irmão, que todas as vezes que ele ia para a igreja, no bolso esquerdo da sua calça, preste atenção, ele colocava aquelas notas miúdas de R$2, sabe? Aqui, ó. E no outro bolso ele colocava aquelas notas graúdas de 100 e de 200. Todas as vezes ele fazia isso. Ele ia para o culto, o bolso esquerdo ele colocava nota de R$2. Bolso direito ele colocava nota de 100 e de 200. E quando o irmão passava para recolher a oferta, aquilo era automático na mente dele, ele já enfiava a mão no bolso esquerdo, tirava aquela menor nota e ofertava. Fazia isso todo o culto. Não que a pessoa é obrigada a ofertar somente valores altos, mas os irmãos vão entender o que eu quero dizer. E um certo dia, aquele irmão se atrasou para ir para o culto, e ele na pressa, ele inverteu os bolsos. O bolso esquerdo que ele colocava nota de R$2, ele colocou nota de 100 e de 200. E o bolso direito que ele colocava nota de 100 e de 200, ele colocou de... Aí foi para o culto. Aí o irmão passou para recolher a oferta. Automaticamente o que o irmão fez? Pôs a mão no bolso esquerdo, tirou a oferta, e quando ele foi colocar na salva, que ele viu que era uma nota de 200, ele assustou, tirou e colocou no bolso de novo. Aí a irmã que estava atrás olhou e falou: irmão, que é isso? Misericórdia. Aí o irmão falou assim: está vendo, irmã, o diabo querendo me usar dentro da igreja? Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês aqui, vamos aprender à luz da Bíblia. É uma pequena ilustração, mas para Jesus não importa o tamanho da oferta. Você lembra da viúva pobre? Jesus estava diante da arca do tesouro, observando como as pessoas ofertavam. Muitas pessoas vinham com aquelas quantidades enormes de dinheiro e depositavam. E aquela pobre viúva pegou 2 pequenas moedas, que quem sabe não valia nada, tinha pouco significado, e ela ofertou. Quando Jesus viu aquilo, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: está vendo aquela pobre viúva? Ela ofertou muito mais do que aqueles outros homens, porque ela, daquilo que ela tinha, ela ofereceu o melhor, tudo que ela tinha, de coração. A oferta tem que ser algo voluntário. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, Paulo diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Se eu vou ofertar porque o pastor está me observando, se eu vou ofertar porque se eu não der o dinheiro, todo mundo está dando, vai ficar feio para mim, irmão, está perdendo tempo. Guarda seu dinheiro e vai comer um lanche que Deus não está recebendo essa oferta. Mas se você colocar no seu coração: hoje eu vou para a casa de Deus, eu vou preparar minha melhor oferta para abençoar
a casa de Deus. Você pode ter certeza, irmão, quando Deus nos abençoa, Deus não dá qualquer bênção, Deus dá sempre o melhor. Então quando você for ofertar, Deus oferte o que você tem de melhor. Quando você vier para a igreja, coloque a melhor roupa, passe o melhor perfume, aleluia, venha da melhor maneira que você possa, para oferecer tudo ao Senhor Jesus. Aleluia. Mas vamos seguir. Como eu disse aos irmãos, existe um extremo, um movimento que ensina que é a teologia da prosperidade, mas também existe a teologia da pobreza. Repita comigo: teologia da pobreza. É um movimento que ensina que se eu desejo ser um cristão íntegro, fiel e aprovado por Deus, eu preciso ser pobre. Essa teologia, esse movimento ensina que quanto maior a pobreza material de alguém, maior é o seu potencial espiritual. Para que o Espírito Santo habite em mim, eu tenho que ser um miserável, andar malumento na rua, viver de cesta básica, roupa ganhada dos outros, passar a madrugada na fila de um postinho em troco de uma consulta médica, viver de assistência social. Quanto mais pobre, maior é o meu nível de espiritualidade. E alguns versículos que eles pegam como base, está lá em Mateus capítulo 10, verso do 8 ao 10, que diz assim: de graça recebestes, de graça dai. Não possuai ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Ou seja, a pessoa não pode ter nada, nada, tem que viver na pobreza, na miséria. Em resumo, irmãos, podemos dizer que a teologia da pobreza é uma doutrina que vê a pobreza como uma das maiores virtudes que o ser humano possa ter. Só que isso é heresia. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O que é que a Bíblia nos diz realmente acerca do dinheiro? É bem verdade que todo cristão deve almejar a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, isto não nos isenta de termos conquistas aqui na terra no âmbito material. As riquezas e bens são dádivas de Deus aos seus filhos. A promessa de prosperidade é algo que está contida na palavra de Deus. Muitos cristãos têm deixado de usufruir dela devido à falta do seu conhecimento. Para se ter uma vida de prosperidade, existem passos, princípios que devem ser seguidos, e o primeiro deles é atitude. Atitude de mudar, não se conformar com a situação de pobreza e miséria, acreditando falsamente que isto é a vontade de Deus. Eu já estou encerrando, mas aprenda algo aqui nessa noite. Se buscarmos primeiramente a Deus, se buscarmos primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e formos fiéis a Ele, as promessas financeiras existentes na Bíblia se tornam realidades em nossa vida. Deuteronômio capítulo 28, verso 12 e 13 diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Mateus capítulo 7, verso 11: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Salmos capítulo 35, verso de número 27: cantem e alegrem-se
os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Jeremias capítulo 29, verso 11, na versão NVI diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, diga comigo, prosperar, e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus quer que você prospere, meu irmão. Deus quer que você ande pelas ruas de Birigui, aleluia, e as pessoas apontem o dedo para você e digam: lá vai uma pessoa abençoada por Deus, lá vai um crente abençoado. Deus quer que você seja aquele funcionário de destaque lá naquela empresa. Deus quer que você more na melhor casa da rua onde você, aleluia, reside. Deus quer te dar um carro novo. Deus quer fazer você progredir, avançar, crescer. É promessa de Deus para nós que está na Bíblia. É promessa. E para eu encerrar, toda ação diferente, ela gera uma reação diferente. Tudo aquilo que eu faço novo, gera um resultado novo. Você quer ter um ano de 2025 diferente? Vamos fazer coisas diferentes nesse ano? Vamos sair da mesmice, mais do mesmo? Vamos sair dessa zona de conforto? Vamos fazer algo diferente? Você quer colher coisas novas, mas você só está plantando a mesma coisa, irmão. Para eu encerrar, vou contar um testemunho aos irmãos. O ano passado foi um ano muito difícil ali na minha empresa. Até a metade do ano foi complicado, difícil. Eu sempre nas minhas orações eu peço sabedoria a Deus. Senhor, me dê sabedoria, me dê estratégia, me dê visões, faça de mim uma pessoa visionária, faça de mim um empreendedor visionário, me ajude, Senhor. E na metade do ano, surgiu a oportunidade de eu participar de uma licitação. Um conhecido de um dos nossos vendedores lá disse: vai ter uma licitação na cidade vizinha aqui, vocês não querem participar? É para colocar a câmera na cidade toda do município. Eu nunca tinha participado de licitação. Vamos participar, vamos ver o que precisa, vamos atrás. Corremos, fizemos toda a documentação, um projeto complexo, muito complexo, dedicamos tempo e fomos participar da licitação. Tinha a minha empresa, uma empresa de São Paulo e uma empresa de São José do Rio Preto. Os envelopes lacrados, a gente sentado numa mesa, aí o pregoeiro começou a licitação, pediu para abrir os envelopes. Na hora que abriu o envelope, a melhor proposta era a minha. Espera aí, sabe qual o valor? Diante de Deus, minha esposa está ali, R$1,5 milhão de reais. Eu falei: Jesus, vibrei na hora, porque você olha a proposta de todo mundo, eu falo: a minha é a melhor, ganhei, estou por cima da carne seca, glória. Só que aí veio a segunda parte, irmão. Foram analisar os documentos, a proposta. A documentação da minha empresa estava impecável, mas a proposta minha, do orçamento, tinha um item, que eu não discriminei a marca. Um item, no meio de vários, não discriminei a marca. Aí o pregoeiro falou assim: de acordo com a lei, não sei o que, você está descredenciado. Irmão, eu confesso a vocês que eu quase infartei naquela hora, quase caí da cadeira. R$1,5 milhão de reais. Eu falei: Jesus! Argumentei com aquele homem, só faltei chorar. Falei para ele: não, mas pelo amor de Deus, está a descrição aqui, eu coloco a caneta, me dá uma caneta aqui. Ele falou: não pode, senão eu vou prevaricar. Perdi a licitação. Eu fui embora frustrado, irmão, no carro. Meu Deus do céu, pensa num homem desanimado.
não era para menos. Aí eu cheguei no meu trabalho, passou os dias, aí Deus é bom, né? A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que é ruim, mas às vezes é um start que Deus está dando. Aí Deus falou no meu coração: rapaz, você nunca participou de licitação nenhuma. Você só participou de uma. Você perdeu essa, mas você pode participar de outras e ganhar. É só você focar nisso. E eu peguei aquilo para mim e falei: sabe o que é verdade? Eu vou fazer coisas diferentes aqui na minha empresa. Vou começar a adotar uma postura diferente. A partir de hoje nós vamos trabalhar com licitação também. Irmão, me lembro como se fosse hoje a alegria que eu tive de vencer a primeira licitação. Vendi 90 notebooks para o grupo Fiesp lá de Curitiba. Aí eu não tinha dinheiro para comprar, o equipamento é caro. Eu falei: meu Deus do céu, tem isso agora? Mas Deus nos dá estratégia, irmão. Quando é Deus que abre a porta, Ele se responsabiliza por tudo. Deus foi abrindo caminhos, Deus foi usando pessoas para me abençoar. Eu consegui o dinheiro, comprei à vista. E aí tinha um outro problema: como que eu vou levar isso lá em Curitiba? Eu ia contratar uma transportadora, não, mas a carga é um valor muito alto, não dá não, tem que ter seguro, tem que ter não sei o quê, e o prazo correndo. Eu falei: meu Deus, e agora? Aí peguei um vendedor nosso lá, que ele tem um carro grande, uma Captiva, socamos o notebook tudo dentro, fomos num bate e volta daqui em Curitiba. Chegamos lá, entregamos e viemos embora. E Deus me abençoou. E a partir daquele dia eu participei de várias outras licitações, e eu terminei o ano de 2024 como eu nunca imaginaria que iria terminar. E estou começando o ano de 2025 de uma forma maravilhosa. Mas tudo isso só está acontecendo porque ações diferentes geram resultados diferentes. Eu saí da mesmice, fiz coisas novas na minha empresa, e eu comecei a colher o resultado. Então que você possa pegar isso para você, sair daqui com isso no seu coração. Faça algo novo, algo diferente, para que você possa colher algo surpreendente na sua vida. Amém? Fique com essa palavra. Se Deus permitir, se o nosso pastor também, domingo que vem a gente continua. Amém.